chegamos à aula do quarto traço de caráter. E eu vou falar sobre o momento em que acontece a formação desse traço e vou falar também um pouquinho das características dessa criança que tem esse traço, que é o quarto traço de caráter. O momento de formação desse traço de caráter é no estágio da autonomia, quando está se formando a autonomia dessa criança, que é por volta dos 3 anos de idade, mais ou menos. E calha bem que essa fase é a fase do desfraude. É a fase em que os pais começam o desfraude da criança. E nessa fase que está se formando a autonomia da criança, acontecem situações de humilhação. A gente costuma associar essa fase de autonomia com a fase do desfraude, porque acontece paralelamente nessa mesma fase. E todas as situações de humilhação ou de dominação dos pais para com essa criança talvez faça com que ela se sinta humilhada. Então é aí que se forma esse traço de caráter. Quando essa autonomia começa a se moldar, o amor dessa criança se condiciona à obediência aos pais. Então, muito cedo, essa criança aprende a condicionar suas necessidades para atender à necessidade dos pais. Então, muito cedo, essa criança aprende a controlar suas necessidades para atender a dos pais. Então, ela tende a se negar para atender às vontades dos outros. Aí acontece que o medo da punição acaba colocando essa criança numa condição de submissão. Ela se torna uma criança muito submissa, aquela criança muito quietinha e muito obediente. Tudo que você fala para ela fazer, ela faz. E aí se torna uma criança que tem o receio de se arriscar demais. Então fica uma criança um pouco medrosa, com um pouco de medo de se expor, muito fechada, muito quietinha na dela, porque ela tem essa necessidade de se fechar para o mundo, para não entrar em situações que possam levar ela a se sentir humilhada, a ser criticada, a ser alvo de crítica e se sentir humilhada, entende? São crianças reservadas e fechadas, quietinhas, mas são muito sensíveis, só que elas não demonstram, justamente pelo medo da crítica, pelo medo da humilhação. E por causa dessa necessidade de aprovação, elas se tornam pessoas parceiras, crianças parceiras, que ajudam umas às outras, gostam de fazer as coisas corretinhas, de forma correta, e acabam sendo organizadas e metódicas. E elas buscam o tempo todo atender às expectativas dos outros. Então fica aqui um alerta para as mamães que percebem esse traço de caráter nos seus filhos, para ficar bem atenta, porque essa criança tem a tendência muito grande de querer agradar os outros, e nisso ela acaba fazendo coisas que elas detestam apenas para não decepcionar os pais ou as outras pessoas do seu convívio. Então é uma dica para vocês, mamães: observem seus filhos e façam com que eles entendam que eles não precisam da aprovação constante de todos e de vocês para que seja amado. Conscientizem o filho de vocês.